Olá, sejam todos bem-vindos a esse momento, no qual nós vamos conversar um pouco sobre alguns temas da doutrina espírita, que todos se encontrem bem, é o que desejamos, vibrando na luz, de forma elevada, diante de todas as situações, positivas ou difíceis. Hoje nós vamos falar um pouco sobre duas questões muito importantes e amplamente discutidas no âmbito da doutrina espírita. Vamos falar sobre morrer e renascer. E, para discutir um pouco esses dois temas, a obra que vai nos guiar é a obra de Joana de Ângeles e de Divaldo Pereira Franco, que se chama Estudos Espíritas. Essa obra tem 2 capítulos que tratam de morrer e renascer, e é ela que vai nos guiar hoje. Buscando o conceito biológico a respeito da morte, Joana de Ângeles nos traz que a morte significa o desequilíbrio biológico e físico-químico essenciais à manutenção da vida. Então, há questões biológicas, fisiológicas, essenciais à manutenção da vida, e quando isso entra em desequilíbrio, acontece a morte do corpo. Então, é um fenômeno de transformação mediante o qual se modificam as estruturas constitutivas dos corpos que sofrem ação de natureza química, física e microbiana, determinantes dos processos cadavéricos e abióticos. Então, é o que nós vamos observar com o cessar da vida fisiológica do corpo, a decomposição das células, os processos microbianos, a deterioração daquele corpo, dos quais nós já sabemos. Mas e espiritualmente? O que é morrer? Então, Joana de Ângeles nos esclarece que a morte é o veículo condutor encarregado de transferir a mecânica da vida de uma para outra vibração. Interessantíssima a fala dela, que traz um olhar mais profundo e mais amplo a respeito do significado da morte para nós enquanto espíritos. Não estou falando espíritas, estou falando enquanto espíritos, ou seja, a nossa verdadeira realidade. Então, a gente passa a compreender, a verificar, né, o que a doutrina espírita nos traz, que a morte não é o fim. Alguns falam que é só o início. Mas, enfim, Joana de Ângeles nos traz que é um veículo. É o modo pelo qual a gente sai de um estado para o outro, da mecânica da vida para outra vibração. Eu gosto de comparar com, por exemplo, quando a água muda de estado, de gelo para líquido, de líquido para gasoso, né? Continua sendo água. Nós, espíritos, encarnados na matéria ou desencarnados, continuamos sendo espíritos. E o transporte dessa mecânica da vida da matéria para o estado vibratório e apenas espiritual, quem nos transporta, o que nos transporta é a morte. E aí, seguindo conosco, Joana de Ângeles fala, né, que morrer não é consumir-se. Da mesma forma que a matéria se desorganiza sob um aspecto para reassociar-se em outras manifestações, o espírito se ausenta de uma condição, a de encarnado, para retornar à situação primeira de sua existência, despido do corpo material. Então, na matéria, a gente observa que com a decomposição dos corpos, esses componentes químicos que formam o corpo se separam, se decompõem para formar outros elementos, né? Há na ciência uma fala muito conhecida que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier nos dizia isso. Então, as unidades menores que formam a matéria desse corpo, ao decompor-se, vão formar outros elementos. E aí, Joana de Ângeles, então, nos mostra que, né, morrer não significa consumir-se. E aí, do mesmo modo, o espírito
ele ausenta de uma condição para retomar a outra, né, que é a nossa realidade, a situação primeira da nossa existência, né, é um caminho de retorno para casa, não um caminho de saída de casa, como comumente nós acabamos por nos acostumar a pensar. Morrer não é ir embora, é voltar para casa. E o que mais que Joana de Ângeles nos traz? Ela fala que morrer ou desencarnar, porém, nem sempre pode ser considerado como libertar-se, né? Vai depender do estado do espírito. A perda do casulo celular somente liberta o espírito que estruturou o seu comportamento quando no corpo, sem a dependência enlouquecedora deste. Então, o fato de a matéria morrer, o fato de desvincular-se dessa matéria nem sempre vai significar liberdade, porque se eu vivo apegada a essa matéria, mesmo que ela se desfaça, mesmo que ela entre em decomposição, eu continuarei apegado a ela e as demais questões e contextos nos quais eu estava inserido enquanto vivia na matéria. Por isso que nem sempre desencarnar é libertar-se. Só significa libertação para aquele espírito que estruturou o seu comportamento. Que quando a gente passa a viver entendendo a nossa realidade espiritual, quando a gente entende que o corpo é uma ferramenta importantíssima, indispensável, mas é uma ferramenta. Então, somente aí é que a morte vai significar libertação. E ela continua aqui dizendo que vida e morte são termos da mesma equação do existir, né? Existe-se. Há momento em que a gente vive na matéria e há momento em que essa ferramenta morre e a gente volta para o plano espiritual. E, segundo Joana de Ângeles, não morre aquele que aspira ao amor e sonha com o ideal da beleza, né? Porque enquanto espírito nós vivemos. Não morre aquele que entregue ao cultivo da virtude no exercício da retidão, aspira esse amor e sonha com essa beleza. Não se acaba aquele que se entrega à vida, pois que mediante cíclicas mudanças do tono vibratório, o espírito se translada de corpo a corpo, de estágio a estágio evolutivo, até alcançar a plenitude da vida, na vitória estuante da imortalidade. Ou seja, o que morre é o corpo. O espírito que aspira o amor, que trabalha, que cresce, que se propõe a realizar sua reforma íntima, que se coloca nesses ciclos de mudanças, que aceita o caminho de evolução, esse espírito está sempre ativo e vivo. Portanto, nós podemos dizer e concluir que, mesmo estando vinculados a uma vida material, mesmo estando aqui, nos manifestando através de um corpo material, ou seja, vivos, como costumamos dizer, podemos estar mortos espiritualmente. Se não aspiramos o amor, se não aspiramos a reforma íntima, então, mesmo enquanto vivos, nós podemos estar em um certo estado de morte, iludidos, enganados, dormentes, alheios à realidade da vida. Portanto, se estivermos ligados à realidade da vida, mesmo quando o corpo vier a falecer, nós permaneceremos vivos. E aí ela segue nos contando que Jesus, o Senhor do mundo, o herói da sepultura vazia, né, que a gente sabe que depois de alguns dias ele deixa a sepultura, ele foi o mais nobre pregoeiro da vida, com excelente realidade a respeito da morte, circunscrevendo todos os seus ensinos em torno da vida e da vida abundante. A sua mensagem é um hino perene à glória do existir, seja num ou noutro setor da atividade em que se manifestem
as expressões eternas do Espírito, seja na carne ou além dela. Em todo o seu ministério de amor e trabalho, sua palavra é luz e vida, considerando mortos somente aqueles que perderam a visão e obstruíram as percepções da realidade espiritual. Então, todos os ensinos de Jesus voltam-se para a vida, estejamos encarnados ou desencarnados. Tudo é vinculado à vida. Tenham vida e tenham vida em abundância, né? Então a gente passa a entender que a única realidade que existe é a vida, somente ela. Então, Joana de Ângeles conclui essa parte do morrer nos pedindo, nos aconselhando: vive, portanto, como se estivesse a cada momento preparando-te para renascer além e após o túmulo. A gente às vezes tem o hábito, criou alguns jargões, algumas frases, vive como se fosse o último dia, como se fosse morrer amanhã. E Joana de Ângeles vai além, né? Vive como se a gente fosse renascer daqui a pouco. E a gente renasce todos os dias quando a gente se renova. E a gente renasce mesmo quando esse corpo se decompõe. Então é belíssimo e é fortíssima essa colocação da Joana de Ângeles, e a gente tem que estar muito atento a ela, né? Que a gente deve viver para seguir renascendo. E o que é renascer, afinal? O que Joana de Ângeles traz para a gente sobre o renascer? Na doutrina espírita, né, renascer é a reencarnação. E a reencarnação, ela significa o retornar do espírito ao corpo, tantas vezes quantas se tornem necessárias para o autoburilamento, libertando-se das paixões e adquirindo experiências superiores. Aí sim, essa liberdade que a gente falou no início do estudo, né? Essa liberdade que vai nos manter livres mesmo quando o corpo morrer, sublimando as expressões do instinto ao tempo em que se desenvolve a inteligência e penetra nas potencialidades transcendentes da intuição. É o renascimento no corpo físico, é a reencarnação. A reencarnação é a mais excelente demonstração da justiça divina em relação aos infratores das leis na trajetória humana, facultando-lhes a oportunidade de ressarcirem numa os erros cometidos nas existências transatas, nas existências anteriores. Então, a reencarnação é uma prova, uma das provas da misericórdia divina e da sua justiça, nos dando a chance aí de, em um novo contexto, o esquecimento do passado, nós darmos conta de crescer. E aí, a reencarnação, ela aparece na doutrina espírita. Ela estava presente lá na Índia com os Vedas e no Bhagavad Gita, entre os orientais, entre alguns filósofos como Sófocles, Aristófanes, Platão, Virgílio, Ovídio, os druidas já falavam nisso, e os hebreus falavam e usavam o termo ressurreição. Então, a reencarnação não é uma invenção da doutrina espírita, né? Allan Kardec, como codificador da doutrina, traz de volta alguns conceitos e os organiza, nos orienta, nos deixa-os mais claros, mais evidentes, mais compreensíveis. Mas fala que Joana de Ângeles fala que foi Jesus, né? Sem sombra de dúvidas, quem melhor afirmou a necessidade da reencarnação, a fim de que o homem possa atingir o reino de Deus. Em seu diálogo com Nicodemos, quando ele fala que é preciso nascer de novo para conhecer o reino dos céus, né? Ele deixa isso muito claro. Jesus não modificou nem o ensino dos profetas, nem o estabelecido pela lei antiga. Antes, adotou-os, acrescentando a sublime lei do amor, como sendo a única que poderia facultar ao homem a paz e a felicidade almejadas, propiciando-lhes desde a terra o sonhado reino de Deus. Então, Jesus já traz essa questão da necessidade da reencarnação e do renascimento, desde dessa passagem de Nicodemos.
E a passagem, né, está em João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que a gente sabe que em vários episódios ele traz como estando dentro de nós. No livro Fonte Viva, capítulo 56, tratando desse versículo, né, Emmanuel nos fala de renascer agora. E aí eu destaco essa frase de que nós temos 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, que são os dias que a gente dorme e acorda e renasce todos os dias. E que esses renascimentos são para a gente ter a vitória sobre nós mesmos ao longo do tempo. Não se trata de vencer o outro ou quem quer que seja, é uma vitória sobre nós mesmos. Então, é importante a gente reconhecer o verdadeiro significado do trânsito de morrer. E eu quero voltar naquela fala de Joana de Ângeles, muito marcante, em que ela fala, nos aconselha a viver a cada momento com muita intensidade que nós falamos não de emoções, euforias, mas intensidade enquanto espíritos, reconhecendo o verdadeiro significado de cada instante. Vive, portanto, como se estivesse a cada momento preparando-te para renascer, além e após túmulo. E eu gostaria de deixar a mensagem de que o renascer ele vai além da reencarnação, né? Quando o Emmanuel nos fala que nós temos essa chance de renascer 365 vezes ao longo de um ano, né? Todos os dias nós renascemos, todos os dias nós acordamos com novas energias. Quando o nosso corpo dorme, por exemplo, nós reencontramos com espíritos amigos, e se nos prepararmos para esse momento, vamos reabastecer as nossas energias para acordar revitalizados, para acordar animados para um novo instante, para novas escolhas, para renascer, para fazer nascer de novo em nós a essência do Pai, que pela qual nós fomos criados em imagem e semelhança, essa essência, que nós saibamos reconhecer essa essência e vivenciar por meio dela, motivados por ela, energizados por ela, nesse trânsito de nascimento e renascimento. Essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês e agradecer essa oportunidade de estarmos juntos, vibrando no amor, na elevação, na segurança de que o Pai está sempre conosco. Muito obrigada a todos. Que assim seja.